A França do antigo regime era composta por 3 estados. O primeiro estado era formado pelo clero, o segundo pela nobreza, o terceiro pelo todo o resto da população. Os camponeses, os burgueses e todo o resto. O primeiro e o segundo estado formavam apenas 3% da população francesa. Eles comandavam tudo. Eles eram praticamente os donos da França, não pagavam nenhum imposto. Enquanto isso, o terceiro estado era o estado trabalhador. Eles pagavam impostos e eles eram a maioria da França. Mesmo dentro desses estados, ainda era muito desigual. A gente vê que, por exemplo, no terceiro estado, a alta burguesia mantinha hábitos que os aproximavam da nobreza, enquanto a baixa burguesia e os camponeses ainda viviam lutando todos os dias. A condição de trabalho desses camponeses era precária. Era horrível, eles viviam uma condição de vida péssima. O número de desemprego de mendigos era crescente. Além de que eles recebiam muito pouco e ainda tinham que pagar vários impostos. Isso gerava que uma família dividisse um cômodo inteiro e ainda com um aluguel altíssimo. O século XVI e XVII na França foi marcado por ter enriquecido a burguesia. Mas mesmo assim, no século XVIII, trouxe uma sequência de safras agrícolas ruins, trouxe alta geral nos preços, a fome e a queda na arrecadação dos impostos. Para agravar as dificuldades mais ainda, a França ainda tinha financiado a independência da América do Norte, dos Estados Unidos. E assim, diante dessa crise, o rei Luís XVI decidiu aumentar todos os impostos. Isso enfureceu a burguesia. Então, a única solução que ele achou foi uma reforma fiscal, mas isso significaria o fim de muitos privilégios para a nobreza e para o clero, que também faria com que eles também pagassem impostos. Então, isso foi recusado pela Assembleia dos Notáveis, que era uma assembleia escolhida pelo rei com representantes de 3 estados. O rei Luís XVI, então, ele convocou os Estados Gerais, que era uma outra grande assembleia com representantes dos 3 estados. E eles não tinham se reunido há 170 anos, então aconteceu alguma coisa muito séria para eles se reunirem. E assim, eles estavam discutindo na Assembleia como deveria ser o voto, né? O primeiro e o segundo estado defendiam o voto por estado, que eles eram a maioria, o primeiro e o segundo estado eram 2 estados, então eles iam ganhar nesse voto por estado. Já o terceiro estado, ele queria o voto por população, porque eles iam ganhar. E assim, foi decidido que ia ser voto por estado e o terceiro estado falou assim, não vou aceitar. Então eles saíram das Estados Gerais. E aí formaram a própria Assembleia, chamada Assembleia Nacional, onde eles passaram a defender uma constituição para o país. Assim, o rei ficou com muito medo da reação popular e pediu para o primeiro e o segundo estado se juntarem com essa Assembleia Nacional. E assim, eles formaram a Assembleia Nacional Constituinte, que decidiram, então, que aceitava a monarquia constitucional, abolia privilégios fiscais e também privilégios aristocráticos eram mantidos. Enquanto a Assembleia Nacional Constituinte ainda seguia com o debate, houve um boato que a aristocracia estava pretendendo dar um golpe e fechar a Assembleia. Os setores pobres ficaram revoltados, eles começaram a protestar de uma forma constante e violenta. Isso gerou uma crise política, com escassez de alimento e com grandes saques durante toda a França. E assim, dia 13 e 14 de julho foram quando os protestos estiveram mais fortes. E eles foram conhecidos então como Jornadas Populares. Eles conseguiram, os protestantes, tomarem a Bastilha, que era o maior símbolo do absolutismo francês. A Bastilha era onde eles guardavam os criminosos e onde também eles guardavam as armas. Então o terceiro estado estava com todo o poder da França. A Revolução Francesa então começava e não tinha um fim próximo. Em 1789, em agosto, a Assembleia Nacional Constituinte aboliu o dízimo e aboliu todas as obrigações feudais. Eles também aprovaram o direito do homem e do cidadão, onde eles exigiam liberdade e igualdade. Também foi aprovada uma Constituição pelos deputados, onde exigia a subordinação do rei a essa Constituição, 3 poderes independentes, o voto masculino, o fim das restrições mercantilistas dos encargos feudais e também a manutenção da escravidão. Agora a gente vem para uma parte interessante, que é a Proclamação da República. Em 1791, o rei e a família real tentaram fugir da França, porque eles estavam sentindo a força que a Revolução Francesa tinha tomado. Mas eles foram capturados e levados de volta ao Palácio das Tulheiras. Em 1792, a França entrou em guerra contra a Áustria e a Prússia. Eles estavam tremendo que o antigo regime podia ser acabado no país deles também, e a revolução começasse lá também. Então eles entraram em guerra. O rei e os contra-revolucionistas estavam torcendo para a Áustria e a Prússia, porque havia uma possibilidade que o antigo regime podia ser restaurado na França. Porém, a França ganhou, e o rei foi acusado de traição e preso. Também, eles decidiram que a Assembleia Nacional Constituinte não representava mais o país. Então eles decidiram formar a Convenção Nacional. Ela era dividida em 3 grupos principais. Os jacobinos, que eram seguidores da liberdade, que eram seguidores do iluminismo. Tinha os girondinos também, que eram republicanos, que queriam os interesses burgueses. E também tinha as planícies, ou os pântanos, que eles eram centrões, eles iam para onde os favoreciam.
Radicalização da Revolução. Em 1893, por pressão dos jacobinos, o rei Luís XVI foi julgado e guilhotinado, assim também como a rainha Maria Antonieta foi guilhotinada. Dentro da convenção, os jacobinos e os girondinos estavam discordando de tudo. Os jacobinos, então, eles ganharam mais influência sobre a população. E assim, eles assumiram a liderança e prenderam todas as lideranças girondinas. Em 1793, eles criaram o Comitê de Salvação Pública, que era o órgão responsável pela segurança da França. O líder Robespierre, o líder jacobino, ele prendia todo mundo que era contra eles, contra as ideias deles. E assim, esse período foi conhecido como um período de terror na França. Terror jacobino. Estima-se que entre 1793 e 1794, mais de 300 mil pessoas foram presas e 17 mil guilhotinadas na França. As decisões eram feitas pelo Tribunal Revolucionário, que era o órgão responsável por julgar. Elas afetavam desde as próximas pessoas aos jacobinos, como também todos os girondinos. Os jacobinos, pela radicalização, começaram a perder apoio. Porém, a gente tem que analisar que eles também fizeram decisões importantes, como eles concretizaram a ideia iluminista na França, e também aprovaram o sufrágio universal masculino, e também confiscaram as terras nobres e distribuíram para os camponeses. Além disso, os jacobinos também estabeleceram um ensino público, obrigatório e laico.